Bom, galera, vocês sabem que, como diz o ditado, quem gosta de música ruim nunca ouve sozinho, né? Então, é o vizinho, os vizinhos estão com música torando aqui, então eu sempre tento tratar no áudio, se bem que deu uma diminuidinha agora. Eu comecei já com esse assunto porque na hora que eu montei as coisas aqui pra gravar o vídeo, tava torando. Eu falei, nossa, não vai ter como não vazar isso no áudio, mas agora parece que deu uma amenizada. Bom, galera, Coringão 1, Fortaleza 1. O Corinthians corintianando aí, né? Empatando daquele jeito que a gente gosta. Não, mentira, entre aspas, não. Eu gosto mesmo, porque é muito. Parece que poucas coisas são tão. Não tem aquele negócio que o pessoal costuma falar, não sei o que, é muito Corinthians. Tão poucas coisas são tão Corinthians quanto empatar jogo no final desse jeito, né? Virar jogo no final desse jeito, né? Bom, galera, é o seguinte, o Coringão entrou com um time bem reserva praticamente aí, né? Devido quarta-feira, todo mundo sabe o jogo importante que a gente tem pela frente aí na quarta-feira. E com isso, vamos dar uma destrinchada aí nessa escalação aí. Hugo Souza no gol, né? O goleiro a gente sabe pode jogar tudo quanto é jogo aí, não tem essa necessidade de poupar quanto jogadores de linha, né? Mas aí a gente começa aqui, que eu já queria abrir um capítulo especial. Lateral direita, Félix Torres. Cara, você vê que o Léo Maná tá sem prestígio nenhum, né? No time reserva, né? Ele perdeu a posição pro Félix Torres. E isso comprometeu outro setor, porque se o Félix Torres fosse. Aliás, perdão, se o Léo Maná fosse titular, eu tenho quase que certeza que o Félix Torres comporia a zaga com o Kaká, né? Mas aí com essa necessidade de jogar o Félix Torres para a lateral direita, o André Ramalho teve que jogar na zaga e era um dos titulares que era para ser poupado para o jogo da quarta-feira, né? Kaká, Andileri. Andileri, cara, se teve uma coisa boa nessa partida foi o Andileri, ele foi até eleito o craque do jogo, mas você colocando se ele mereceria ser o craque do jogo ou não, o fato dele estar nessa votação aí final da transmissão sobre quem mereceria ser o craque do jogo diz muito do que ele fez na partida, né? Então deixa uma pulguinha aí, porque sempre teve esse questionamento, né? Ah, mas o Bidu é o nosso titular mesmo, né? Por que ele ganhou a posição? Talvez o Andileri não estava demonstrando muito, e essa partida nosso Andileri fez, principalmente no primeiro tempo, na parte ofensiva, chutando na trave, chutando no gol, jogou muito o argentino Fabrício Andileri. No meio de campo ali, a gente começou com um meio de campo com o Charles, né, na marcação, com o Rian, o Breno Bidon e o menino... Nossa, fugiu o nome, calma que eu vou lembrar. Não vou precisar deixar o vídeo pausado 2 minutos igual fiz no último pra lembrar. Dieguinho, caramba, eu tava com... Eu tava na cabeça, eu sei que é Inho o final, mas deu branco. Dieguinho. E mais à frente ali, o Romero e o Thales Magno, né? A gente vai pra uma partida assistir um time jogar com uma escalação dessa, já não dá muito ânimo, né, de achar que vai sair alguma coisa no jogo. Mas, na minha opinião, o Corinthians fez um primeiro tempo bem decente, com a exceção do lance do gol ali. Essa escalação aí, o prejuízo... Ah, eu esqueci de falar do Breno Bidon, no meio de campo. Com essa escalação aí, o prejudicial dela foi o quê? Eu achei que o Dieguinho ficou junto com o... Perdão. O Rian, o Charles e o Breno Bidon. O Dieguinho ficou praticamente responsável por essa armação sozinho. Então, ele não conseguiu jogar também. Mas, cara, você vê que o moleque é diferenciado. Não é à toa que... Obviamente, não vou ficar colocando expectativa, como o pessoal fez com o Lulinha, né? Pra já falar que vai ser a solução do Corinthians. Mas sim, é um moleque que o Corinthians tem que cuidar aí, porque tem apenas 16 anos e fez uma boa partida. Você vê que é um canhotinho bom de bola, bom no 1 contra 1 ali, ganhou vários lances que ele tentava driblar os jogadores do Fortaleza, ele conseguia, né? Então, mas faltou companhia para ele ali, para ele jogar melhor no primeiro tempo, né? Então, talvez por isso a atuação dele não foi mais destacada, né? Que acabou que ele ficou pra armar sozinho o jogo, né? Thales Magno, eu não espero nada dele quando ele faz uma partida boa. Aí que eu fico surpreso. Pra mim foi uma partida neutra. E Romero, galera, assim, eu já falei isso várias vezes, né? Eu não sei se você tá chegando agora, se você já me assiste
desde outros vídeos. Eu não caio na pilha desse pessoal que execra o Romero, tá? Pra mim, o Romero, o fato dele ter sido durante um bom tempo o artilheiro da Neoquímica Arena, e é chovendo molhado, às vezes que outros jogadores foram embora e ele assumiu o protagonismo, salvou o Corinthians de cair, beleza? Mas eu entendo perfeitamente quem fala que, né, já fechou o ciclo dele do Corinthians, terminou o contrato agora no final do ano. Valeu, Romero, por tudo que você fez, porque, né, ele teve umas oportunidades ali de igualar o marcador, né? Porque o Fortaleza abriu o placar muito cedo, né? 5 minutos de jogo ali, o Fortaleza já abriu o placar. E o Romero teve oportunidades claras de empatar o marcador e perdeu. Então o Romero tá numa fase aí, uma seca de gols. Tá certo que ele não vem atuando tanto quanto atuava antes, né? Talvez até por isso o período longo aí sem marcar gols, mas enfim, para mim ele não tá entregando mais o que ele já entregou um dia, né? Talvez algum de vocês pode falar, mas já faz tempo que ele não tá entregando. Mas eu sou daqueles que acham que por tudo que ele fez no Corinthians, essa última renovação de contrato que ele teve foi justa, assim, foi válida, foi merecida, mas que deu, né? O Romero vai ser um cara aí que, pelo menos da minha parte, vai ser lembrado com muito carinho, né? A história do Coringão aí, mas eu acho que final de ano encerra o ciclo dele aí. Mas com todo esse contexto aí de todo mundo que entrou jogando, na minha opinião, o Corinthians fez uma boa partida, como eu falei, mesmo atuando com o time reserva. Pena que o Fortaleza conseguiu praticamente um ataque perigoso que eles tiveram no primeiro tempo abrir o placar. E o do Corinthians não, o goleiro do Fortaleza foi um dos destaques do primeiro tempo aí. O Angileri, como eu já tinha citado antes, chutou na trave, chutou outra bomba em cima dele que fez uma grande defesa. O Charles pegou uma lá que ele deve ter agradecido até a última geração do Bandeira por dar impedimento, porque se ele não tivesse impedido ia ser muito feio ele ter perdido o gol. O Romero perdeu esse gol que eu citei, depois perdeu um outro de cabeça. Então, assim, o Corinthians teve volume ofensivo para já empatar esse jogo no primeiro tempo, mas não conseguiu, né? Fez uma boa partida. Eu até me questionei se tinha necessidade de entrar com a tropa, né? Com os jogadores titulares no segundo tempo, mas o Dorival optou por entrar, né? E assim, tanto é que na minha visão o Corinthians não melhorou tanto assim quando colocou os jogadores titulares. Não sei se eles já estão com foco na partida de quarta-feira. Eu provavelmente, se eu fosse jogador, eu estaria, né? Apesar de falam que tem que pensar jogo a jogo, mas é muito difícil, sabendo que tem um jogo importante desse na quarta, pensar em entrar em campo e jogar bem, mas ao mesmo tempo não se lesionar, enfim, sei lá. Eu acho que deve mexer um pouco com o psicológico do cara, assim. Né? Então eu achei que o Corinthians nem melhorou tanto, né? Quando entrou a tropa completa ali, foi pro abafa, como é de se esperar, de um time que tá perdendo o jogo, mas o Fortaleza também vale um capítulo à parte aí pro Fortaleza, que muito do Corinthians não ter conseguido criar tantas chances no segundo tempo foi devido ao Fortaleza ter feito uma ótima marcação defensivamente. O Fortaleza fez uma belíssima partida. Então, assim, galera, quando pra mim já tava tudo se encaminhando pro Corinthians perder o jogo aí, e obviamente eu ia ficar triste, né? Porque a gente quer somar pontos no brasileiro também, né? Por mais que, sei lá, talvez não sei se o Corinthians vai ter condições de brigar pelo título, mas é sempre importante estar somando ponto, principalmente em casa, ainda mais levando em conta que o Fortaleza é uma das piores equipes do campeonato, né? Então, assim, esse tipo de jogo em casa contra um time que tá tão mal assim contra o Fortaleza tá, é importante somar pontos, mas quando tudo parecia perdido, o Corinthians corintianou. Corinthians foi o Corinthians de sempre. O Corinthians que a gente gosta, que faz a gente acreditar até o último minuto. E foi lá e empatou o jogo com o Carrilho. Depois de tanto insistir em bolas cruzadas na área, né? Já tava até dando um pouco de nervoso isso, tanta bola cruzada na área. O Coringão conseguiu o empate com o Carrilho. Do pessoal que entrou no segundo tempo, galera, eu não tenho nenhum destaque a fazer. O único destaque que eu faço é que se eu fosse o Dorival, quando eu tirei o Dieguinho, aliás, eu não teria tirado o Dieguinho, né? Eu teria, quando o Carrilho entrou, eu teria tirado outro jogador de meio de campo mais de marcação ali, para o Dieguinho finalmente, né, poder mostrar o potencial dele em campo com alguém junto com ele para trabalhar ali pela direita, como foi o caso que entrou o Mateuzinho. Então ele começou a ter com quem jogar ali pela direita, mas o Dorival optou por tirar, né, o menino aí no segundo tempo e colocou o Carrilho no lugar dele.
Beleza, galera? Bom, acho que o principal que eu tinha pra falar aqui no vídeo eu já falei. Obrigado você que assistiu até aqui. Eu não fico pedindo isso lá no começo do vídeo, que eu deixo pra pedir aqui só pra quem assistiu até aqui e gostei. E eu espero em algum momento não precisar pedir nunca mais. É que quando o canal é pequeno você tem que pedir, porque o YouTube só dá relevância pro canal, só distribui o vídeo se ele vê que a galera tá se inscrevendo, tá curtindo. Então, se você assistiu até aqui, você deve ter gostado. Peço aí se você pode se inscrever no canal e dar um curtidinha no vídeo aí, para o YouTube entender que é relevante para outros corintianos aí e entregar mais o vídeo, beleza? Valeu, galera, forte abraço para você que tá seguindo direto aí, obrigado. Chegando aí quase aos primeiros 50 inscritos. Eu não vou falar toda a história de novo, que isso aqui é um projeto que era um canal misturado com shorts, que já tinha 2.600 inscritos, mas que eu separei ele agora nesse canal aqui de vídeo longo e que eu quis ter um canal só de vídeo longo para produzir conteúdos como esses daqui, que eu vou deixar aqui para vocês um mini documentário que eu fiz sobre o Craque Neto e um vlog que eu fiz no jogo Corinthians e Bahia ano passado. É esse tipo de conteúdo que eu pretendo ter nesse canal aqui de vídeo longos e espero que você tenha gostado desse vídeo e goste de um desses que eu deixei recomendado aí. Beleza? Valeu, galera. Vai Corinthians! Quarta-feira, vai demorar pra chegar, hein? Eita, que ansiedade. Mas vamos lá. Quarta-feira é o jogo da vida. Tamo junto, vai Corinthians, até a próxima.